Canal Professor Cláudio. Aqui, pela primeira vez eu peguei, eu pensei, ele vai falar sobre depressão, vai falar que é coisa muito ruim, como que você pode se desenvolver, como é que você pode se livrar da melancolia. Mas o texto, ele é muito interessante, porque é um texto pequeno, tem só 2 parágrafos, e ele desenvolve de uma maneira, não a melancolia no sentido negativo como depressão, que muitas vezes a melancolia na época do CRI, na época de Kardec, ela associa-se muito à depressão de hoje, ao que nós entendemos como depressão. Naquela época, várias terminologias que não existiam naquela época, hoje existe, mas a problemática sempre existiu. É bom que nós entendamos isso, né? Então aqui a melancolia está associada, mas só que a conclusão que o François de Geneve ele tira e ele explica sobre melancolia é bem diferente daquela que nós muitas vezes assimilamos e entendemos como seja. Então ele diz assim: ó, sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? Sabeis por quê? Essa tristeza, sabe? Essa amargura, esse vazio existencial, às vezes se apodera de você e faz com que você desista da vida. Lembramos do grande filósofo francês existencialista, Jean-Paul Sartre, que ele fala: quando você não espera nada da vida, a única coisa que você guarda expectativa é da morte. Então, quando a pessoa perdeu toda a sua base essa semana, isso está acontecendo todas as semanas, gente. Essa semana, mais um, né, daqueles assim, episódios assim, triste, lamentável, horrível, de mais uma família de um jovem que acabou se suicidando e deixou lá uma carta lá para as pessoas. Nós fizemos um atendimento fraterno e dói no nosso coração quando a gente vê assim, uma morte, a pessoa foi assaltada, sabe? São coisas que muitas vezes acontecem, mas agora o suicídio é uma queda existencial, é um vazio, é como se fosse a derrocada de tudo. Você desistiu de tudo. Uma vez um amigo nosso, o Alexandre, ele foi lá, eu morava na Torquato Gouveia, ele foi lá, isso de madrugada, aí bateu palma: Cláudio, Cláudio, eu fui lá, acordei de noite. Ele: eu vim aqui para me despedir de você. Eu falei: mas despedir de quê, Alexandre? Que eu vou me matar. Eu falei: vai se matar, Alexandre? Aí eu falei: poxa, ele subiu o morro, não sei se Edna já foi lá quando eu morava na Torquato, que é aquele morrão, aí tem uma escada de 16 andares, depois tinha uma outra escada para chegar lá em casa. Eu falei: cara, se o cara veio aqui, subiu o morro, subiu 16 escadas, depois subiu outra, só para me avisar que vai morrer, isso de madrugada já, era depois de meia-noite. Falei: acho que tem uma grande chance dele não suicidar. Eu falei: olha, eu gostaria de demovê-lo daí, o Alexandre, mas se você quiser, eu não sei como que eu vou impedir. Aí ele chegou assim perto tinha umas pedreiras lá perto de casa, né? Aí ele falou: eu vou me jogar daqui. Eu falei: olha, você é mais forte do que eu. Se eu tentar tirar você, eu acho que eu vou junto. Porque o Alexandre era muito grandão, fortão, né? Eu falei: e ali nós começamos a conversar e eu consegui entrar na mente dele e ele conseguiu, né? Eu junto com o amigo, depois liguei pro Leandro, que era o irmão dele. Inclusive agora o Leandro acho que foi para a Rússia, é professor de história também, um colega nosso, e conseguimos demovê-lo, né? E depois ele tem uns problemas psicológicos também, mas o que ficou assim para a gente foi aquela experiência do que vai na mente da pessoa quando a pessoa desiste de tudo. A questão 880 do Livro dos Espíritos fala: qual o maior de todos os direitos do ser humano? E a resposta fala: o de viver. Porque sem estar em vida, ele não goza dos demais direitos. Há o direito de propriedade, o direito de dizer o que falar, o direito de pensar, mas tudo isso você tem que estar na manifestação da vida para que você tenha os outros direitos. Por isso que o direito à vida, e quando a pessoa desiste de viver, é uma angústia, é um vazio existencial. E hoje está absurdo o número de pessoas que estão se suicidando. Absurdo. Mais do que aquele referencial que a sociologia coloca como possível e como aceitável para fugir das estatísticas. Então, essa página ela vai continuar. O vosso ela vai espírito, assim, quem não sabe, nós estamos no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, item 25, a melancolia.
Aí fala assim: é que o vosso espírito, aspirando à felicidade, à liberdade, se esgota jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Ou seja, aquele vazio existencial é porque você está pensando, sabe aquele mito do paraíso perdido? Você está querendo alguma coisa que você, uma felicidade que você teve que em algum momento você perdeu. Esse vazio é a saudade de coisa nenhuma, como Camões falava, sabe? Essa dor que dói onde ninguém vê. Porque se o Ed lá se machuca e quebrou lá a cabeça, dá um ponto. Aí todo mundo fala: Ô Ed, o que está acontecendo, cara? Você está com a cabeça quebrada, você levou ponto. Todo mundo vê, então o ego dele vai, sabe, vai sentir um pouco melhor. Agora, se ele está amargurado, se ele está angustiado, se ele está depressivo, às vezes ele está rindo. Mas essa dor ninguém vê. Essa dor não tem consolo, é diferente. Então é isso que o espírito está falando aqui. Live. TikTok. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia e vos julgais infelizes. Olha só que coisa interessante. Você perdeu o seu paraíso perdido. Aquele paraíso seu perdeu e você agora fica naquela crise existencial e você acaba sendo tomado por essas dores que ele fala aqui, ó: desânimo, lassidão, abatimento, apatia e infelicidade. 5 coisas. Toma conta da gente. Aí ele vai dar assim o consolo. O que podemos fazer para isso? Crede-me, resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Mas não as busqueis neste mundo, e agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhes pertencem, para vos instruir acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. O que é esse anjo da libertação? É o próprio desencarne. Esperar o momento ideal, quando Deus vos chamar. Não é você que vai adiantar isso. Deus vai te chamar, a lei de Deus vai comungar isso. O Kevin que colocou: realmente, eu digo que estou bem, mas quem convive comigo sabe a realidade, essa angústia anterior. Mas o que eu posso fazer para acabar com essa angústia? A mensagem espírita vem falar isso, Kevin, vem falar isso pra gente. Da gente confiar em Deus, confiar na espiritualidade e saber que essa confiança, essa espera vai ter a sua recompensa. Aí ele vai fechando o raciocínio a falar: lembrai-vos de que uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Ou seja, você tem um compromisso com os seus familiares. Eu lembro a irmã da Gretchen, a Sula Miranda. Ela teve um marido que desencarnou por suicídio. E ele foi lá colocar lá fez lá um bilhete para botar a culpa nela, que ele iria se matar por causa dela. E ela chegou para ele e falou: olha, meu querido, tudo bem que você se mate, o problema é seu, a vida é sua, eu não tenho como impedir. Agora, jamais seja uma pessoa covarde e bote a culpa em outra. Assuma, seja homem e assuma que você está se matando por culpa sua. Não fala que é por culpa minha. Ela foi bem agressiva, foi bem forte, para que ele fala: eu não vou ter culpa, eu não vou levar essa culpa pelo que você está fazendo. Se eu te larguei, se nós aqui separamos, é porque houve outras instruções, não foi culpa minha também, foi compartilhado. Nós dois erramos. Eu achei muito interessante ela usar essa energia, porque sempre quer colocar a culpa em alguém. Ah, eu estou triste, é por causa do desemprego, é porque é da doença, é porque ninguém gosta de mim. Então a gente assumir as nossas dificuldades, mesmo sabendo que, mesmo assumindo os nossos compromissos, a falta é grave. O suicídio vai trazer consequências nefastas, horríveis, terríveis. Por mais que a gente fale, que eu posso ficar 2 horas falando, eu não vou falar 1% do que o suicídio vai ocasionar para mim. Por pior que seja o problema nosso, o suicídio é 100 vezes pior do que qualquer situação que nós estejamos passando. Muito pior. Aí ele termina falando assim: se no curso desse degredo provação, o que é degredo provação? Reencarnar.
está reencarnado. Exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos. Duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Então, a nossa ousadia, a nossa coragem será recompensada. É o que os Espíritos nos dizem.